Alô, presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar todos os nobres pares. Inicialmente, quero agradecer a Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, por ter nos confiado essa tarefa de relatar o presente projeto de lei. Quero cumprimentar o senador Messias de Jesus pela iniciativa que considero oportuna e necessária. É importante que se ressaltar a existência de uma resolução do Conselho Monetário Nacional que já vem sendo trabalhada nessa direção. Daí a relevância de você dar cobertura legal e fazer com que o sistema bancário possa trabalhar de forma uniforme, porque, de repente, alguém, só por causa de uma recomendação, não obedeça às necessidades do pequeno produtor rural. Quero aqui também agradecer a todos os senadores que apresentaram suas contribuições em forma de emendas e sugestões, assim como agradecer as sugestões da Federação da Agricultura aqui do Estado do Pará, da CNA e da OCB. Quero ainda agradecer ao nosso companheiro de trabalho, consultor do Senado Federal, doutor Fernando Lagares, e a todos os nossos colaboradores do gabinete. Nosso parecer de plenária sobre o projeto de lei número 1543 de 2020, senador Messias de Jesus, que autoriza a prorrogação de dívidas rurais em decorrência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Relatório, em análise no plenário do Senado Federal, projeto de lei número 1543 de 2020, de autoria do senador Messias de Jesus, que autoriza a prorrogação de dívidas rurais em decorrência da pandemia do coronavírus, do Covid-19. O projeto é constituído de 4 artigos, sendo que o artigo 1º estabelece o objetivo da futura lei, autorizar a prorrogação de dívidas rurais pelo período mínimo de 1 ano, em decorrência do estado de calamidade pública decretado pela emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. O artigo 2º estabelece a prorrogação de operação de crédito rural nas modalidades comercialização, custeio e investimento, com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, pelo período mínimo de 1 ano, bem como estabelece regra para a prorrogação relativa a contratos grupais ou coletivos oriundos de operações de financiamento de agricultores familiares e de empreendimentos familiares rurais, em decorrência da decretação de situação de calamidade pública relacionada à pandemia de Covid-19, constante do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. O artigo 3º do projeto de lei, por seu turno, prevê que as despesas decorrentes da futura lei, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, serão desconsideradas, digo melhor, esse parágrafo foi extinto, senhor presidente, esse artigo. Artigo 3º, agora sim, estabelece, deixa eu pegar aqui uma versão mais atualizada, essa aqui já foi superada, desculpa aí. Artigo 3º do projeto de lei, por seu turno, prevê que as despesas decorrentes da futura lei, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, serão desconsideradas da limitação de empenho de que trata o artigo 9º e do atingimento dos resultados fiscais previstos no artigo 2º da Lei número 13.898, de 11 de novembro de 2019. Artigo 4º do projeto estabelece a cláusula de vigência prevendo que a futura lei entrará em vigor na data de sua publicação. No prazo regimental para análise no plenário virtual do Senado Federal, até às 14 horas do dia 20 de maio de 2020, for apresentada
apresentadas 24 emendas ao projeto. As emendas números 26 a 27 foram inadmitidas. Em face do caráter terminativo, cabe o plenário desta Casa Legislativa manifestar-se quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e mérito da matéria. No tocante à constitucionalidade, estão obedecidos os requisitos constitucionais que dizem respeito à competência legislativa da União, artigos 22 e 24 da Constituição Federal, as atribuições do Congresso Nacional, do artigo 48, caput da Constituição Federal, e a iniciativa do artigo 61, caput da Constituição Federal. No que concerne à juridicidade, o PL número 1543 de 2020 inova no ordenamento jurídico e dispõe de coercitividade, estando dessarte consoante a legislação pátria e com todas as regras regimentais. O projeto de lei e análise está também embasado na boa técnica legislativa, de que tratam as leis complementares número 95, de 26 de fevereiro de 1998, e 107, de 26 de abril de 2001. Em resumo, o PL autoriza a prorrogação de dívidas rurais contraídas por pequenos produtores rurais em face da pandemia do coronavírus Covid-19, pelo período que perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto número 6, de 20 de março de 2020, nas condições do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, dispensando o atingimento dos resultados fiscais previstos no artigo 2º da Lei número 13.898, de 11 de novembro de 2019, que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020, a LDO, para 2020, e a limitação de empenho de que trata o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em síntese, o senador Messias Rodrigues, o senador Messias de Jesus argumentou que os pequenos agricultores familiares e seus empreendimentos estão passando em todo o país, por um lado, por forte apreensão e incerteza, e, por outro lado, por dificuldades financeiras em decorrência da perca de renda e da manutenção das despesas assumidas com seu sistema produtivo, o que demandaria apoio no momento de crise atual para mitigar a crise do coronavírus. De fato, a pandemia do novo coronavírus, os problemas decorrentes de seu combate representam uma ameaça à economia global e tem reflexos muito fortes nos pequenos empreendimentos, sobretudo da agricultura familiar. Assim, com respeito ao mérito, entendemos que a iniciativa é oportuna, precisa e fundamental para apoiar a agricultura familiar e os empreendimentos rurais de todo o país. A seguir, passamos breves considerações a respeito das emendas apresentadas ao projeto de lei. A emenda número 1, do senador Roberto Rocha, propõe a eliminação do prazo mínimo de prorrogação por um ano para diferentes tipos de empréstimos abrangidos pela futura lei. O ilustre senador teme que possa ocorrer prorrogação em prazo muito dilatado em safras agrícolas de periodicidade curtas e, por outro lado, o estabelecimento de prazos muito restritos em financiamento de investimentos longos. A emenda número 9 do senador Paulo Rocha exclui o prazo de prorrogação do financiamento que deveria ser definido em regulamento. De outra parte, a emenda número 6 da nobre senadora Rose de Freitas vai em seguida ao contrário e propõe a expansão do referido prazo mínimo de um ano para 18 meses, quer dizer, de 12 para 18 meses. Em sua fundamentação, a parlamentar defende a medida ante o sério nível de devastação econômica porque passa o segmento da agricultura familiar. No mesmo sentido, estão as emendas número 13 e 15 dos senadores Randolfo Rodrigues e Everton Rocha,
e propõe a expansão dos prazos para 2 anos e 18 meses, respectivamente. Em que pese concordar com a tese disposada na emenda número 1, com a regra geral, entendo que, no momento excepcional, seria necessário se estabelecer um parâmetro objetivo mínimo para não deixar a critério dos bancos a decisão. Adicionalmente, como não se vislumbra o tempo ligação e principalmente seus efeitos, a proposta das emendas número 6, 13 e 15 parece se moldar melhor a situação vivenciada pelos agricultores familiares no presente momento. No entanto, os retornos dos recursos emprestados são fundamentais para financiar a nova safra, razão pela qual se torna difícil, nesse momento, uma expansão superior a 12 meses. Ao serem ouvidas as instituições financeiras que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR, opinaram pela fixação máxima no prazo estabelecido pelo autor do projeto de lei, em face da máxima importância dos retornos financeiros para a concessão de novos empréstimos. As emendas número 2 a 5 do ilustre senador Paulo Paim propõem as seguintes medidas. Letra A, emenda número 2, criar abono de caráter assistencial para agricultores familiares aposentados com renda de benefício de um salário mínimo nas proporções que especifica. Emenda número 3, altera a lei da política agrícola para tornar obrigatória a existência de um plano de safra para a agricultura familiar, isto é, um plano safra específico para a agricultura familiar. A emenda número 4 autoriza a instituição de linhas de crédito especiais com recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e dotações consignadas no orçamento fiscal da União, destinadas a atender aos setores produtivos rural, industrial, comercial e de serviços dos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal ou Municipal. Letra D, emenda número 5, estabelece concessão de bônus de 30% de rebate pela adimplência para agricultores familiares e suas cooperativas nas operações realizadas pelo PRONAF até final de 2018, beneficiando em especial as localizadas nos municípios em que decretaram situação de emergência em razão da estiagem, da seca. As emendas número 2 a 5 são de grande relevância e mérito. No entanto, senhores senadores, estão fora do escopo do projeto de lei em certa dimensão, autorizar a prorrogação de dívidas rurais em decorrência da pandemia do coronavírus, do Covid-19. A emenda número 2 tem caráter de abono assistencial e deve ser tratada no bojo dos pacotes de benefício social, com escopo, portanto, mais amplo do que o projeto de lei número 1543 de 2020. As emendas 3 e 5 estão relacionadas à agricultura familiar, mas não estão abarcadas diretamente pelos efeitos da pandemia do coronavírus. A emenda número 3 pretende criar um plano permanente de safra para a agricultura familiar, ao passo que a emenda número 5 pretende criar um bônus para operações do PRONAF contratadas até o final de 2018. Portanto, anterior à pandemia do Covid-19. A emenda número 4, por sua vez, pretende tratar de operações dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e de dotações, digo melhor, consignadas no orçamento fiscal da União. Nesse caso, tratando-se de operações do PRONAF, o atual projeto de lei as englobariam, não sendo o caso
seria mais adequado que tais medidas sejam tratadas no âmbito dos fundos constitucionais e, igualmente, com a oitiva do governo federal, no caso das operações que demandam impacto fiscal. Em relação à emenda número 7 da nobre senadora Rose de Freitas, entende-se que a atual especificação do projeto de lei já é ampla e engloba de forma objetiva a política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. No entanto, não atende a outros setores da agricultura familiar. Portanto, a emenda denota mérito em seu conteúdo. A emenda número 8 do senador Wellington Fagundes trata de incidência tributária de IOF, estando no escopo do projeto. Entende-se que a matéria está sendo tratada em outros projetos do pacote de combate ao coronavírus, razão pela qual a ideia deve ser contemplada. A emenda número 10 do senador Paulo Rocha propõe a criação de garantia de compra pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal. Na mesma direção, a emenda número 11 do mesmo autor visa a criação de novas linhas de crédito para a agricultura familiar. Essas matérias estão sem pertinência temática direta com o projeto de lei e estão em análise no Congresso Nacional. A emenda número 12 do senador Randolfo Rodrigues pretende que os empreendedores familiares rurais sejam definidos nos termos do artigo 3º da Lei número 11.326, de 24 de julho de 2006. No entanto, a medida já está consolidada no projeto de lei original. A emenda número 14 do senador Marcos Duval inclui as operações contratadas por agroindústrias voltadas para o agronegócio e não está vinculada diretamente à sistemática de crédito rural do PRONAF. A emenda número 16 da senadora Cátia Abreu pretende incluir atividades de produção, comercialização e distribuição de natureza agropecuária que tenham sido prejudicadas no escopo do projeto de lei, o que será feito, em certa medida, na forma do substitutivo que será oferecido. A emenda número 17 do senador Jacques Wagner pretende que não implicará em restrições bancárias a concessão de novos financiamentos do Plano Safra 2020-2021 devido à prorrogação. Essa medida já é pressuposto do projeto. A emenda número 18 do senador Jaime Campos pretende que a prorrogação contemple a possibilidade de os pagamentos, quando retomados, sejam realizados sem aplicação de juros, multas e correção monetária ao produtor rural, ao que, ao nosso sentir, deve ser contemplado. A emenda número 19, do senador Jean Paul Prates, expande fontes de enquadramento que destoa da proposta original do autor para os fundos constitucionais. No entanto, a expansão de fontes a ser proposta resolve em grande parte a demanda. A emenda número 20, do senador Jean Paul Prates, pretende a prorrogação automática de operações de crédito rural, o que pode atender agentes econômicos que não necessitam da medida. Pretendemos estabelecer o critério que considera apenas os mutuários que realmente necessitarem da medida, ou seja, aqueles que estiverem a sua operação produtiva afetada pela pandemia do novo coronavírus. Emenda número 21, do senador Jean Paul Prates, nova modalidade de crédito no âmbito do PRONAF, com recurso do Tesouro Nacional, que está inserido no campo de competência do Poder Executivo. A emenda número 22, do senador Rogério Carvalho, autoriza a criação de uma linha de crédito especial destinada a atender operações de custeio, de investimento, de comercialização e capital de giro para pequenos agricultores familiares, expandindo o teor inicial da proposta. A medida não guarda relação com a atual pandemia e precisa de maiores debates.
A emenda número 23, do senador Rogério Carvalho, propõe que fique assegurada a renda básica aos agricultores familiares rurais e assentados da reforma agrária. A matéria será tratada em outro projeto e cresce, e digo melhor, e carece de maior escrutínio técnico e fiscal. A emenda número 24 do senador Assis Gurgás propõe que a prestação com vencimento de 2020 seja prorrogada para o ano seguinte ao fim do financiamento para se evitar o acúmulo de prestações. A ideia tem mérito, mas pode provocar grande impacto operacional no sistema bancário. A emenda número 25 do senador Fabiano Contarato, embora esclareça não parecer adequada determinar a temporalidade da prorrogação no contexto geral do pagamento de dívidas, apenas inclui a palavra novo ao texto do atual artigo, do artigo 1º do PL. Acataremos a ideia como sugestão ao relatório para unificação textual. A emenda número 26 do senador Paulo Rocha propõe a concessão de bonificação de até 90% para o agricultor familiar que fizer a opção de pagamento em vez de prorrogar sua parcela. A medida representaria um perdão de 90% de todas as dívidas da agricultura familiar. Com a expansão para outras fontes de financiamento, o acatamento da emenda representa o perdão de 90% das dívidas rurais do Brasil. Como não são todos os agentes que necessitam desse suporte, e considerando a situação fiscal do país, agravada pela pandemia do Covid-19, não seria adequado acatar a emenda. Fundamental ainda destacar que os agricultores assentados pelo Programa Nacional da Reforma Agrária e os integrantes de unidades familiares enquadradas no grupo A, C e B do PRONAF têm acesso até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência a juros de 0,5% ao ano. De fato, os encargos financeiros básicos para esse segmento são A, PRONAF A e B, 0,5% ao ano, B, demais grupos do PRONAF, 1% ao ano, operações contratadas até R$ 10.000, e 2% ao ano acima de R$ 10.000, e letra C, demais produtores rurais, 3,5% ao ano. Adicionalmente, a lei número 13.729, de 8 de novembro de 2018, aprovou rebate de 95% a 80% sobre o saldo devedor atualizado variável de R$ 90.000 a R$ 200.000. Portanto, a emenda proposta já foi amplamente atendida em legislação recente. A emenda número 27 do senador Jean Paul Prats propõe amplo critério de negociação de dívidas rurais, inclusive com a possibilidade de liquidação da parcela prorrogada com desconto de 90%, similar à emenda número 26. Pelas mesmas razões já apresentadas, não seria adequada a sua aprovação. No entanto, as emendas número 25 e 26 25, 26 e 27 foram consideradas inadmitidas por terem sido apresentadas intempestivamente. Em decorrência, não podem ser avaliadas. Devemos ressaltar em especial que o presente projeto de lei não destina a criação de renda básica, de rebate para liquidação de financiamento, de nova modalidade de crédito com recurso do Tesouro Nacional, de ampla renegociação de dívidas rurais. Portanto, torna-se difícil o acatamento das emendas número 2, 4, 5, 11, 19, 21 e 22, as emendas número 26 e 27, que foram inadmitidas, são no mesmo sentido. Ante a abrangência das emendas ou da emenda apresentada em face da urgência, serão consideradas parte do conteúdo de algumas ideias veiculadas nas peças legislativas no substitutivo que ora se apresenta, mas para manutenção da pertinência temática e atender os propósitos originais do autor do projeto, entendemos
que são necessários os seguintes ajustes adicionais. A resolução, chama atenção aqui para essa questão da resolução do Conselho Monetário Nacional. A resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4.801 de 2020, que autoriza para produtores rurais, inclusive agricultores familiares, cujas atividades tenham sido prejudicadas em decorrência das medidas de distanciamento social adotadas para mitigar os impactos da pandemia provocada pelo Covid-19, a prorrogação do reembolso das operações de crédito rural, de custeio e de investimento, a contratação de financiamento para garantia de preços ao produtor, ao amparo de recursos obrigatórios de que trata a seção 2 do capítulo 6 do Manual de Crédito Rural, o MCR 6-2, e cria linhas especiais de crédito de custeio ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Considera para enquadramento operações até 15 de agosto de 2020, com vencimento das parcelas vencidas ou vincendas no período de 1º de janeiro de 2020 a 14 de agosto de 2020. De outra parte, o PL número 1543 de 2020 engloba operações com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Dessa forma, entendemos que o PL deve considerar o prazo de enquadramento para ficar igual e não prejudicar a questão operacional dos bancos, já estão trabalhando, o enquadramento de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, certo? A proposta original era de março, né, a 31 de dezembro. Nós vamos caminhar juntos com a resolução do Conselho Monetário Nacional. Pegar lá, retroagir a 1º de janeiro e levar até 31 de dezembro, correto? Portanto, para não causar quaisquer problemas operacionais, propomos a unificação dessas datas. Assim, não ocorrerá paralisação dos atendimentos regulares que estão em curso no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, seguindo a posição da Confederação Nacional da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CNA, propomos ajustes para que sejam atendidos um número maior de produtores rurais nas modalidades de custeio, comercialização e investimento. Assim, corroborando com a posição da CNA, entende-se que o ideal nesse momento é melhorar o prazo para o reembolso das parcelas previsto pela Resolução 4801 de 2020 para um ano após o vencimento original, quando as cadeias mais impactadas pelas restrições causadas pelo coronavírus terão condições de recompor a sua receita, bem como ajustar a possibilidade de atendimento de outros produtores rurais. No voto, senhor presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1543 de 2020, pela aprovação das emendas número 7, 8, 12, 16, 17 e 18, total ou parcialmente, na forma do substituto que oferecemos, bem como pela rejeição das demais emendas apresentadas à respectiva proposição. Substitutiva autoriza a prorrogação de dívidas rurais em decorrência da pandemia do novo coronavírus, Covid-19 e das outras providências. Eu gostaria de comentar com os senhores aqui que nós, atendendo lideranças, vários senadores e senadoras, então, senadora Rose e senador Everton Rocha, né, que solicitaram que o prazo, em vez de 12 meses, fossem de 18 meses. Mas nós vamos fazer um ajuste nesse momento aqui, atendendo vários outros líderes, e principalmente a liderança do governo, correto? O prazo
e estaremos, nesse momento, colocando para apreciação e votação dos senhores de apenas 12 meses, em função, não é, daquilo que discutimos com os líderes recentemente. Então, artigo 1º, esta lei autoriza a prorrogação de dívidas rurais em decorrência do estado de calamidade pública decretado pela emergência de saúde pública relacionada ao novo coronavírus, Covid-19. Artigo 2º, ficam autorizadas as instituições financeiras a prorrogarem o vencimento das parcelas vencidas ou o vencimento no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 das operações de crédito rural nas modalidades de custeio, comercialização e investimento pelo período mínimo de 12 meses para as atividades de comercialização da produção e também para atividade de distribuição de natureza agropecuária que tenham sido prejudicadas em decorrência das medidas de distanciamento social adotadas para mitigar os impactos da pandemia provocada pelo novo coronavírus, Covid-19, mantidas as condições originalmente pactuadas, independente da fonte de recurso da operação. Parágrafo 1º. A prorrogação de que trata o caput se aplica, e aí eu queria fazer um outro comentário ao presidente e todas as vossas excelências, que também atendendo considerações de várias lideranças, principalmente do líder do governo, a prorrogação se estende apenas e exclusivamente às operações formalizadas por contrato individual, grupal ou coletivo no âmbito da agricultura familiar. A outra agricultura acaba de ter uma colheita recorde, né, comercializando de forma natural, normal e faturando alto. Daí, estendermos o benefício apenas e exclusivamente à agricultura familiar, em função dos problemas da pandemia, que todo mundo sabe, a questão das feiras e outras movimentações que foram impedidas, né, pela questão do coronavírus. Parágrafo 2º, na prorrogação relativa a contratos grupais ou coletivos, o limite da operação coletiva a ser considerada deve respeitar o limite individual dos membros do grupo. Parágrafo 3º, os saldos devedores das operações prorrogadas nos termos deste artigo serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos qualquer bônus, sem o cômputo de multa, sem o cômputo de mora, de quaisquer outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios. Parágrafo 4º, não incidirá imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, IOF, na prorrogação das dívidas rurais de que trata esta lei. Parágrafo 5º, a prorrogação de operações de crédito rural de que trata esta lei não implicará em restrição bancária nem qualquer limitação para a concessão de novos financiamentos para a safra 2020-2021. Artigo 3º, para os fins de aplicação desta lei, o regulamento disporá sobre as demais normas, critérios, condições e procedimentos a serem observados na formalização do alongamento das operações de crédito rural de que trata esta lei. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Era este, senhor presidente, nosso relatório, voto e a apresentação do substitutivo. Muito obrigado.